Olá pessoal, aqui é o Padre Emílio Bortolini Neto, pároco da Paróquia São Miguel Arcanjo de Porto Vitória. O Padre João Francisco, que é o coordenador da ação evangelizadora da nossa diocese, me pediu que eu fizesse uma série de uma caminhada de leitura orante da Bíblia nesse mês de setembro, que é o mês dedicado à Palavra de Deus. Então, eu vou fazer agora esse primeiro áudio falando um pouquinho dessa leitura orante, o que ela é, como é que se faz, né? E depois, a cada dia, a gente estará fazendo a mesma coisa, um breve áudio aí de alguns minutos, com uma leitura orante do Evangelho ou de outra leitura da Palavra de Deus que nos é proposta na liturgia do dia, né? O Evangelho ou a primeira leitura ou do Salmo. Bom, para falar de leitura orante da Bíblia, eu divido em 3 partes. Leitura orante da Bíblia. Né? Em primeiro lugar, leitura. O que é leitura? Leitura é acolhida, é receber. A gente lê algo que foi escrito. Quem escreve está oferecendo alguma coisa, tem um conhecimento, sabe de algo que considera útil, benéfico para os irmãos e escreve para que isso chegue às outras pessoas. E a leitura é quando nós acolhemos, nós abrimos a porta da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, para que isso que foi escrito seja recebido dentro de nós. É, portanto, uma atitude passiva, é algo que se recebe, é algo que se acolhe. E isso é leitura em geral, não só da Bíblia, de qualquer coisa, é acolhida. Porém, o segundo elemento, leitura orante. O que faz com que uma leitura seja orante? É quando aquilo que eu acolhi, aquilo que eu recebi, que foi escrito, é transformado em oração. Ou seja, se transforma num assunto de um diálogo, de uma conversa com Deus. Se a leitura é uma atitude passiva, é algo que se recebe, a leitura orante, a oração, é algo ativo, é algo que eu faço, é uma resposta que eu dou à palavra de Deus que eu acolhi. E a oração tem basicamente 4 formas. A primeira chama-se súplica, que é quando eu peço algo por mim mesmo. Depois a intercessão, quando eu peço algo por outra pessoa. A ação de graças, quando eu agradeço o bem que Deus fez por mim ou por uma pessoa que eu quero bem, que eu amo. E o louvor, que é quando eu me dirijo a quem Deus é, independente do que Ele fez, se Ele atendeu o meu pedido ou não. O louvor é, portanto, a forma mais pura de oração, é o que mais purifica o coração humano, é o louvor a Deus, é a vitória completa sobre o egoísmo, sobre o fechamento em si mesmo, é a forma mais importante de oração. E por fim, da Bíblia. Nós podemos fazer leitura orante de uma série de coisas. Leitura orante da natureza, leitura orante dos objetos do cotidiano, leitura orante das coisas que nós fazemos, das atitudes que nós tomamos. Eu acabei de escrever um livro exatamente sobre isso, chamado Leitura Orante da Vida. Mas aqui nós vamos nos focar na leitura orante da Bíblia, né, que é a base de tudo. A gente só pode fazer a leitura orante das outras realidades depois que já nos acostumamos bem com a leitura orante da Bíblia, porque ali é a palavra de Deus que é dirigida a nós. Então, a leitura orante da Bíblia é rezar a partir do texto bíblico, é primeiro ouvir o que o Senhor diz, acolher o que a palavra de Deus nos diz, e depois, inspirados por essa palavra, respondermos a Deus numa conversa assim, né? Para ser uma conversa, primeiro um fala, o outro fica ouvindo, e depois que o primeiro termina de falar, o outro tenha a possibilidade também de se expressar. Então, primeiro, claro, por questão de respeito, nós deixamos que Deus comece o diálogo. Ele fala por meio da Bíblia Sagrada. Nós ouvimos, acolhemos e depois nós respondemos a essa palavra com a nossa oração de súplica, de intercessão, de ação de graças, de louvor. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte: as orações que eu vou apresentar aqui, as motivações para a oração, são as minhas orações, né? Se o texto proclamado te inspira uma oração diferente, não tem problema nenhum, absolutamente.
Não é que eu vou estar errado ou você vai estar errado, né? O importante é que você acolha o texto, medite sobre ele e deixe que ele te inspire a rezar. Se for a mesma oração que eu fiz, ótimo. Se for diferente, ótimo também. E que esse mês de setembro seja para todos nós uma grande oportunidade de conhecermos melhor a Palavra de Deus e deixarmos que ela seja a nossa luz, o nosso alimento, a nossa fonte de inspiração para o nosso encontro, para a nossa comunhão com Deus que tanto nos ama. Amém.